Fala pessoal, vocês estão bem, né? Hoje vamos falar, pessoal, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Vamos falar mandamento constitucional. O legislador constitucional deixou a previsão, né? Trouxe ali alguns dispositivos com o mandamento constitucional de nascedouro, né? Para nascer a Lei Maria da Penha. Mas vamos ver que sim, né? O legislador constitucional já pensou nisso, né? E o Estado foi omisso? O Estado foi omisso? Sim, a gente vai ver que o Estado foi omisso, né? Na punição, na investigação do agressor contra a vítima conhecida como Maria da Penha, né? Teve uma situação que aconteceu com uma mulher vítima, né, de violência doméstica e familiar, a Maria da Penha. E o Estado foi omisso, foi inerte, foi lento. Então ela recorreu ao âmbito internacional. Ela procurou os órgãos internacionais para que o Brasil fosse punido e fosse obrigado, né, a fazer com o legislador, que o poder legislativo fizesse nascer uma lei especial para prevenir e reprimir, né, todas as formas de violência contra a mulher. E foi o que aconteceu. Então a gente tem aí a Constituição Federal traz ali no seu artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei, tem igualdade formal e material. A gente tem ali homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A gente tem ali a promoção do bem de todos, né? Ninguém será submetido a tortura, né? Tratamento desumano ou degradante. A proteção à família. A gente vê a proteção à família. Então a Constituição, ela é bem, a todo momento ela cita, né? Ela cita isso aí, que é o super princípio, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, promoção dos direitos humanos, promover o bem de todos, igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não discriminação, proibição de preconceito, né? Então a todo momento a Constituição trata disso aí. E a gente percebe que a omissão do Estado na punição do agressor contra a vítima Maria da Penha levou ao Estado a sofrer sanções, né? A exigir uma resposta do legislativo urgente para a nascitura, né? Para o nascedouro da Lei Maria da Penha. A gente vai ver convenções também, convenções de toda eliminação de forma de preconceito, eliminação de toda forma de discriminação e preconceito contra a mulher. Convenção, Pacto São José da Costa Rica. Então a gente vai ver a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então a gente vai ver que tem, não vou entrar na lei aqui nos slides, a gente vai ver que tem muito embasamento para isso, né? E a gente vai discorrendo sobre a lei, uma lei extensa, mas eu vou tentar desmistificá-la, né, em 2 videoaulas. A gente vai entrar ali hoje, né? Sujeitativo, quem pode ser sujeitativo, sujeito passivo, dever dos órgãos e entidades do Estado, obrigação do Estado, direitos da vítima, dever da autoridade policial, campo de aplicação de abrangência, formas de violência, tudo hoje a gente vai ver. A natureza jurídica da lei, é só criminal? É civil? É criminal e civil? Beleza, a gente vai entrar nessa celeuma. Aplica-se aos casais homoafetivos? Aplica-se aos casais trans? Aplica-se aos trans? A gente vai ver que sim, o STJ, o STF tem esse posicionamento. Aplica-se parcial ou total? E aí? Vamos nessa, né? Então a gente vai entrar nessa ali hoje e vamos aprofundar, né? Deixar sem nenhuma dúvida, sem nenhuma celeuma, beleza? Vamos nessa. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Se quiserem me seguir no YouTube, eu agradeço, pessoal. Todos os dias eu vou lançar aulas, videoaulas lá tops, viu? Bora pra cima. Então, jogando pro próximo slide aqui, Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Disposições preliminares. Natureza da lei criminal e civil. Foi o que eu falei com vocês, né? A natureza é criminal e civil. A natureza da Lei Maria da Penha é criminal e civil. Por quê? A gente vai ver que tem ali a infração penal, descumprir medida protetiva de urgência, a pena de 2 a 5 anos. A gente vai ver que a lei traz ali também a medida civil, né, que é o encaminhamento da mulher, da vítima, aos órgãos para a dissolução do casamento, da união estável, beleza? Então é civil e criminal a natureza dessa lei, não esqueça, beleza? A gente vai ver agora que o objetivo é coibir e prevenir toda forma de violência, de discriminação, de menosprezo à mulher, ao gênero feminino, beleza? Evitar toda forma de discriminação, preconceito, revitimização, diminuição da mulher, certo? Esse é o objetivo da Lei Maria da Penha, é o intuito da Lei Maria da Penha, beleza?
forma de violação de direitos humanos é uma das formas de violação de... O STJ entendeu que é uma das formas de violação de direitos humanos. E com certeza, uma das formas de violação de direitos humanos. A gente vê aqui que destinatária é o mulher, gênero feminino. É o gênero feminino, é a mulher. Foi criada com o intuito para a mulher, defender a mulher. Mas só que a gente tem entendimento que aplica-se aos casais homoafetivos. Chegou um casal gay à delegacia solicitando a vítima, solicitando medidas protetivas, vai ser beneficiado. Vai se aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A gente vai ver que os casais trans, por uma omissão legislativa, por a equipe LGBT que ia mais, por o legislador infraconstitucional não ter criado uma lei específica para eles, vai se estender as medidas protetivas à vítima de violência doméstica familiar, aos casais homoafetivos do sexo masculino, beleza? Quando a vítima solicitar as medidas protetivas, será aplicada também a ele, beleza? Agora, se for o sexo biológico, o homem que fez a resignação de sexo, trocou o órgão genital, se autodeclara como mulher, tem todas as características de vulnerabilidade, vai se aplicar toda a Lei Maria da Penha, beleza? Então, vamos para cima. Interpretação da lei. Essa lei vai ser interpretada com os fins sociais a que ela se destina. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Então, natureza da lei criminal e civil. Coibir, prevenir. Forma de violação dos direitos humanos. Destinatário, mulher, gênero feminino. Dever da família, da sociedade, do poder público. Então a gente vê que é um dever meu, é um dever seu, é um dever da sociedade, né? É um dever do poder público, de todo o Estado, de todo mundo, prevenir e reprimir toda forma de violência contra a mulher, toda forma de discriminação, de menosprezo contra a mulher. É um dever nosso. Em casal, em briga de homem e mulher, não se mete a colher, é negativo, parceiro. Se você não for pra cima, você é um covarde. Não existe, é inaceitável qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, beleza? A gente vai entrar aqui agora no artigo 1º, disposições preliminares do artigo 1º ou 4º. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, foi o que eu falei com vocês, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre criação de juizados e violência doméstica familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situações de violência doméstica. Então a gente viu aqui, que eu falei com vocês, né? A Constituição, no artigo 226, no parágrafo 8º, 226, a Convenção sobre todas as formas de eliminação de violência, menosprezo, discriminação contra a mulher, do Pacto, tratados internacionais, né? Pacto internacional. Então a gente vê que e ainda exige, é obrigatório a criação de delegacias especializadas, juizados especiais contra a mulher, beleza? Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, de raça, de etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, né? Goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Toda mulher. Então a gente vê que os titulares, né, as mulheres, independente de raça, de cor, de etnia, de religião, de credo, de precedência nacional, independente de condição financeira, vai se aplicar a todas as mulheres, princípio da universalidade a todas as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, beleza? A gente vê que a proteção à vida, à integridade física, corporal, mental, psicológica, a Constituição já traz ali no seu artigo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, né, nos termos da lei. E o artigo 6º, os direitos sociais, traz ali um rol dos direitos sociais,
são direitos sociais: a educação, a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o esporte, o trabalho, a previdência social, a maternidade e a infância, a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Então a Constituição atrás ali o artigo 5º, artigo 6º, e vem esse dispositivo, né? E ainda reforçando ainda, né, a igualdade, a não discriminação, né, o dever de assegurar os direitos sociais, os direitos de segunda geração. O Estado tem que se mostrar eficaz, efetivar, né, esses direitos, beleza? Então vamos para cima, para o próximo. A gente vê aqui, pessoal, no próximo slide, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica familiar. Artigo 6º. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Foi o que eu falei com vocês. Então, artigo 1º. É obrigação do dever público. O poder público desenvolverá políticas públicas, né, voltadas à mulher. A gente vê que cabe à família, não cabe só a mim, cabe a você, cabe a nós, cabe à família, cabe à sociedade, ao poder público, a proteção, o dever de proteção, de evitar qualquer forma de discriminação contra a mulher. Constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, beleza? Na interpretação da lei, ela vai ser interpretada os fins sociais a que ela se destina. Vamos para a próxima. Agora a gente entrando aqui no artigo, acho que no artigo, aqui ó, isso aqui é importante, ó. É necessária a demonstração concreta da subjugação? A gente vai ver que não, pessoal. Esta corte superior entende ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Então a gente percebe, pessoal, que o menosprezo, né, a gente percebe que ela já é vulnerável, né? O sexo feminino, o gênero feminino, a mulher, ela já é vulnerável, não precisa demonstrar. É desnecessária a demonstração. Os órgãos, entidades, os agentes, a gente já sabe que ela já é presumida, né? Que a mulher ela já é inferior, né? Ali, não precisa, o menosprezo, não, como se diz, não precisa demonstrar, já é presumida, né? A vulnerabilidade. A mulher já é presumida vulnerável, beleza? Artigo 40A. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência. Ok, esse aqui é muito importante aqui, ó. Artigo 40A. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente de causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Então a gente percebe o seguinte, que não precisa saber da condição, vai ser aplicado independente. A autoridade policial, os estados, os órgãos, seus agentes, não quer saber do motivo, como aconteceu, por que aconteceu, de condição financeira da vítima, do agressor, não. Quer saber se ocorreu a violência. Ocorreu, vai pra cima. Ocorreu a violência, vai pra cima, né? Não tem esse negócio de saber por que. Por que aconteceu, fez isso, por que aquilo, não. Aconteceu a violência, vão pra cima, beleza? A gente entra aqui agora no artigo 5º. Para os efeitos, título 2, da violência doméstica e familiar contra a mulher, capítulo 1. Artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí a gente entra aqui, ó, no âmbito de aplicação, né? Essas violências. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então a gente vê aqui, ó, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo permanente, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então a gente vê na unidade doméstica o âmbito de aplicação, né? A unidade doméstica, a gente vai ver aqui agora no âmbito de família, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa,
Então a gente vê aqui no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, até a relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Basta ter uma relação íntima de afeto. Teve até um julgado do STJ que, após 13 anos de separação, mesmo assim, foi aplicada a Lei Maria da Penha, porque tinha ali uma relação íntima de afeto. Então, independe de coabitação, separação, beleza? Então, no âmbito unidade doméstica, a gente vai ver que tem até o mnemônico UDF, RIA, unidade doméstica, familiar, relação íntima de afeto, beleza? Vamos para a próxima. Parágrafo 1. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Só um instante, pessoal. Eu acabei apertando o botão errado aqui. Agora eu vou passar para vocês aqui um mnemônico, né? Aqui, ó, UDF, unidade doméstica, espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes praticamente agregadas. Família, são ou se consideram aparentados, laços naturais, afinidade ou vontade expressa, natureza ampla e de parentesco. RIA, relação íntima de afeto, conviva ou tenha convivido, independentemente de coabitação. Então esse é o mnemônico, para vocês gravarem. UDF, RIA, unidade doméstica, família, relação íntima de afeto, independe de coabitação, beleza? Aqui, ó, súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar, no artigo 5º dessa lei, não exige coabitação entre o autor e vítima. Eu vou correr com vocês. Não, súmula 600 do STJ, não exige coabitação, dispensa essa exigência de coabitação, beleza? Sujeito ativo, vítima, deve ser pessoa do gênero feminino aqui, ó. Sujeito passivo, vítima, deve ser pessoa do gênero feminino. Não importa se criança, adulta ou idosa, desde que seja do sexo feminino, beleza? Sujeito ativo, autor do crime, contravenção, pode ser crime ou contravenção. Sujeito ativo, pode ser pessoa do gênero masculino ou feminino. Ocorrência de violência baseada em relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade no termo do artigo 5º. Então a gente vê que o sujeito passivo pode ser criança, idosa, né? E a gente vê que o sujeito ativo pode ser tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Sujeito passivo, tanto do gênero masculino como... Não, sujeito ativo tanto do gênero masculino como do gênero feminino, beleza? Não esqueçam disso. Sujeito ativo, autor do crime ou contravenção, pode ser pessoa do gênero masculino ou feminino. Então bora pro próximo. A gente vê aqui a aplicação às mulheres trans, como eu falei com vocês, né? Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo físico masculino, mas que se identifica como uma pessoa do gênero feminino. O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Muitas vezes, uma pessoa pode se identificar como um conjunto de características não alinhadas a seu sexo designado. Ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribui ao sexo feminino. E vice-versa, ou então não se identificar com gênero algum. Então a gente vê que falou de trans, falou a aplicação das mulheres trans, as que fizeram resignação de sexo, trocaram um órgão genital, que se presume totalmente vulnerável, que tem as mesmas características de mulher, as mesmas características do gênero feminino, vai se aplicar toda a Lei Maria da Penha. Aos casais homoafetivos, né, vai se aplicar algumas medidas protetivas, né, para o homem, algumas medidas protetivas, vítima de violência doméstica familiar, beleza? Então vamos para o próximo. Jurisprudência, né? Pode ser irmão contra irmã, irmão contra irmã, nora contra sogra, relação homoafetiva entre duas mulheres, mulheres trans, dispensa-se coabitação, beleza? STJ possui precedentes entre eles, que consideraram, com base na doutrina,
que estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica as esposas, companheiras ou amantes, bem como a mãe, filhas, netas, sogras, avó ou qualquer outra mulher que mantenha vínculo familiar ou afetivo contra o agressor. É irrelevante o tempo de dissolução do vínculo conjugal se a conduta tida como criminosa está vinculada à relação de afeto que houve entre as partes. Ao que no HC, a defesa afirmou que a Maria da Penha não poderia ser aplicada, pois o acusado e a vítima estavam separados de fato havia 13 anos, mas, no entanto, segundo a ministra Laurita Vaz, sendo o agressor e a vítima ex-cônjuges, pode-se concluir em tese que há entre eles relação de afeto. Então, eu falei com vocês, né? Depois de 13 anos de separação, ainda aplicou ainda a Lei Maria da Penha, relação íntima de afeto, em tese, né? Então se aplicou, independe de coabitação. A gente vê também que ali o campo de abrangência é tia, mulher, filhas, netas, sogras, avó ou qualquer outra mulher que mantenha vínculo familiar ou afetivo, beleza? Passando para a próxima. Artigo 7 das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 2 das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição do autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e eliminação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo, saúde psicológica e autodeterminação. Então, violência psicológica, violência física, violência sexual, entendida como qualquer conduta que lhe constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que lhe force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais. Então, violência física, psicológica, sexual, violência patrimonial. Então, a gente já viu ali no slide anterior, a gente já viu ali violência física, psicológica, moral, sexual. A gente vai ver aqui agora patrimonial. A gente vai ver agora patrimonial, moral e violência vicária. A nova modalidade de violência vicária entrou em vigor há pouco tempo, que quando o agressor atinge ali ascendente, descendente ou qualquer pessoa ligada, né, à sua ex-companheira, a gente vai ver que entrou a violência vicária. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 5. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria, violência moral. Violência vicária, entendida como qualquer forma de violação praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da pessoa, da mulher ou pessoa de sua rede de apoio com vistas a atingi-la. É um rol exemplificativo. A gente vai ver, então a gente já viu, né, que tem ali 6 formas de violência, né? Sexual, patrimonial, moral, vicária, né? Violência, deixa eu voltar aqui para relembrar aqui. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência física, psicológica, sexual, violência patrimonial, violência moral e violência vicária. Beleza? 6 espécies, mas é um rol exemplificativo. Por quê? A gente vai ver que também tem uma forma de violência política, né? Tem a violência política. Então o STJ deixou claro que é um rol exemplificativo. Beleza? Vamos ver aqui a violência política para você ver, ó. Rol exemplificativo. O Código Eleitoral, violência política contra a mulher.
Artigo 243. Não será tolerada propaganda que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça e etnia. Beleza? Então a gente vê que é um rol exemplificativo. Título 3. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar. Capítulo 1. Das medidas integradas de prevenção. As medidas integradas de prevenção. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, exige a implementação de uma política pública que integre ações do Estado, como saúde, segurança, justiça, educação, entre outras áreas. Então o Estado deve garantir um sistema público integrado que assegure a proteção e assistência à mulher. Então a gente vê que as políticas públicas elas funcionarão, elas serão instituídas de maneira integrada, né, com os órgãos tanto da União, dos estados, DF, dos municípios e organizações não governamentais. Essas políticas vão nascer ali para trazer proteção jurídica, social, educacional, moral, então assim, de forma integrada, beleza? Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado, de ações da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de ações, é o que eu falei com vocês, ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, em conjunto, beleza? Articulada, políticas públicas articuladas. 2. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou de etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente, dados unificados, tá vendo? Nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Então a gente vai ver que nesse dispositivo fala o seguinte, que tem que ter avaliações periódicas para ver se realmente está desenvolvendo, né, se está dando certo, de modo unificado, um sistema unificado, único padrão, né, de informações, para ficar mais fácil até para o estudo estatístico, beleza? As demonstrações de estatística, crescimento da violência ou diminuição da violência, beleza? Temos aqui o artigo 3, ó, inciso 3. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis, deixa eu colocar aqui, ó. O respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1º, inciso 4 do artigo 3º e no início do 4 do artigo 221 da Constituição Federal, beleza? A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, nas DIANs, né? A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos da mulher. Então a gente vê o seguinte, que vai ser obrigação do Estado a criação de delegacias especializadas e agentes treinados, capacitados para receber a mulher de violência doméstica e familiar. Não adianta ser uma pessoa que não tenha conhecimento da Lei Maria da Penha. Então tem que ser policiais, preferencialmente do sexo feminino, capacitados, treinados, prontos, aptos a receber uma mulher de vítima doméstica e familiar, para saber tratá-la de modo que ela não se vitimize, ela se sinta bem, acolhida, né, no estabelecimento adequado, e informe a ela todas as medidas, imediatamente as medidas a serem adotadas contra o agressor, né? Medidas preventivas, repressivas, afastamento do lar, suspensão do porte de arma de fogo, monitoração eletrônica. A gente tem ali, como se diz ali, o distanciamento, 500 metros, 1000 metros, depende do que o juiz vai determinar. Então assim, vai ser um tratamento humanitário, um tratamento profissional. Os agentes policiais, preferencialmente do sexo feminino, vai saber acolher a mulher, para que ela não se vitimize, né, que ela se sinta confortável, ela se sinta acolhida pelo poder público, que ela saiba desenvolver, que ela saiba como proceder, beleza? Então a gente vê aqui o seguinte, que a promoção e a realização das campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher
voltadas ao público escolar também e à sociedade em geral. E a difusão dessa lei, então essa lei ela vai ter que ser vai ter que ocorrer a difusão dessa lei. Ela vai ter que ser engessada na sociedade, alertar a sociedade das consequências dos direitos da mulher, da importância da mulher, beleza? Da importância do sexo feminino, que o gênero feminino ela já é presumida ali vulnerável, beleza? A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, beleza? Isso aqui eu já falei com vocês. Então bora pro próximo. Aí a gente tem aqui, pessoal, a gente tem aqui o seguinte: a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre os órgãos governamentais ou entre estes e as entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar. Então, a cooperação, um conjunto integrado, né, a gente já sabe disso, né? Tem que ter uma integração. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da guarda municipal, do corpo de bombeiro, dos corpos de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1 quanto às questões de gênero. Então, a gente vê que uma capacitação contínua, né? Uma capacitação técnica, profissional contínua dos órgãos de segurança pública, né? Dos órgãos destinados a este fim, polícias civis, polícias militares, guardas municipais. Então, assim, procurar um treinamento permanente desses órgãos e desses agentes, né? Então a gente vê que essa lei ela traz características, né, muito rígidas, né? Ela exige, né, atuação profissional, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com perspectiva de gênero, raça ou etnia. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, né? A gente vê aqui para os conteúdos relativos aos direitos humanos, a equidade de gênero, de raça ou etnia e o problema de violência doméstica e familiar. Destaque nos currículos escolares. Então, assim, a gente vê que nos currículos escolares, nas instituições escolares, públicas ou privadas, tem que ter o destaque, o incentivo à educação contra a dignidade, contra a não discriminação, contra a igualdade de raça, né, de cor. Então a gente vê que as escolas são obrigadas a isso, né? A implementação, o alerta às crianças já começarem a ter essa proteção da dignidade da pessoa humana, a importância da dignidade da pessoa humana, beleza? Vamos para o próximo aqui. Então a gente agora vai entrar nesse mesmo contexto de assistência, integrada do Estado. A Lei Maria da Penha ainda trouxe a previsão de assistência à saúde e no ambiente de trabalho, situação de violência já ocorreu. Onde a situação da violência já ocorreu, né? No âmbito de trabalho e no âmbito de trabalho. Aqui, artigo 9º. A gente vai ver que a Lei Maria da Penha, ela, entre algumas medidas, ela assegura, né, o afastamento da vítima do trabalho, do emprego do trabalho, sem perda do vínculo, né? Sem perda do vínculo empregatício, pelo prazo de 6 meses. Mas aí quem vai arcar com essa despesa, com a remuneração da vítima? Quem vai arcar com essa competência? A gente vai ver que vai ser por 15 dias pelo empregador e superior a isso pelo INSS, beleza? Vamos ver aqui. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, e no Sistema de Segurança Pública, SUSP, de forma articulada e conforme princípios e diretrizes previstos na Lei 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social, e entre outras formas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programa de assistência do governo federal, estadual e municipal, por prazo certo. A gente vai ver que, então, ali está determinado o seguinte: o juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher vítima de violência doméstica familiar, nos planos de governo, nos atos de governo, nos instrumentos de governo, a inclusão de mulher em situação de violência doméstica familiar, no cadastro de programas assistenciais. O juiz determinará, beleza? A gente vai ver aqui o seguinte: o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar
para preservar a sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração direta e indireta. Acesso prioritário à remoção, beleza? Então, a servidora pública sofreu violência, vítima de violência doméstica, ela terá prioridade na remoção, beleza? Ela terá prioridade na remoção para sair do órgão e ir para outro, beleza? Então a gente vê aqui também, ó, no inciso 2, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, até como eu falei com você, a proteção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz. Encaminhamento, é o que eu falei com vocês, é tanto criminal como civil, né? A natureza jurídica dessa lei. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável. Agora vocês têm que ter cuidado. Você vê que é encaminhamento, né, para a dissolução do casamento, da união estável, né, do vínculo conjugal, mas não fala de separação de bens. Se colocar na prova lá que a Lei Maria da Penha fala de separação de bens, negativo. Não fala de separação de bens, é lá para outra competência. Não vem aqui Lei Maria da Penha, beleza? Parágrafo 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes de desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção e emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST, e da síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Então a gente passa aqui para o próximo slide. A natureza, o que eu falei com vocês, a natureza jurídica do afastamento por até 6 meses em relação de violência doméstica e familiar é de... Aí, como eu falei com vocês, pessoal, aqui, ó, o que eu falei com vocês aqui, ó, o afastamento, a natureza jurídica do afastamento por até 6 meses em razão de violência doméstica e familiar é de interrupção do contrato de trabalho, incidindo analogicamente o auxílio-doença, devendo a empresa se responsabilizar pelo pagamento dos 15 primeiros dias, ficando o restante do período a cargo do INSS. Foi o que eu falei com vocês. Então o empregador, a empresa ficará responsável por até 15 dias, né? E posteriormente competência do INSS, beleza? Então a gente vai ver aqui, pessoal, tivemos a edição da Lei 13.871, que dispõe sobre a responsabilidade. Deixa eu botar no slide para você ver. Tá aqui. A gente vai ver aqui, ó, que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados ao serviço de saúde prestado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, às vítimas de violência doméstica familiar e aos dispositivos de segurança por elas utilizados. Então vai ser responsabilidade do agressor. É uma responsabilidade do agressor, o ressarcimento dos danos, né? Vai ser por custas do agressor a responsabilidade dos danos ocorridos tanto à vítima quanto ao Estado, quanto o SUS, né? Então a gente vê que o agressor nada mais justo, né? Tem que se lascar, né? Parágrafo 4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde e que prestam, né, o serviço. Então beleza, a gente vê que fica a custo do agressor, beleza? Qualquer ação ou omissão. A gente vai ver aqui, pessoal, parágrafo 5º, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então a gente vê que de todas as formas o agressor vai se lascar. Responsabilidade, custos do agressor, tanto o dispositivo de monitoração eletrônica, prejuízo causado à vítima, causar aos cofres públicos, né? Então o agressor vai se ferrar, e é certo, né? Ele tem que ressarcir todas as despesas ocorridas ali, né?
O ressarcimento de que tratam os parágrafos 4 e 5 deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. Então a gente vê que o ressarcimento, né, não pode atingir, importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. Beleza? Esses dois parágrafos são muito importantes para garantir que os dependentes da mulher em situação de violência não sejam ainda mais prejudicados, já que a violência doméstica também os atinge de forma indireta. Temos uma garantia de prioridade na matrícula dos filhos que estejam na educação básica, garantindo ainda o sigilo das informações com o intuito de evitar revitimização. Então a gente vê que essa indenização que obriga o agressor a ressarcir os danos não pode atingir nada de patrimônio da vítima, beleza? E dos seus dependentes. Então não pode atingir patrimônio da vítima e nem dos seus dependentes. Os alunos, os dependentes têm prioridade, né? Os alunos têm prioridade ali na matrícula de instituição de ensino, né? Então a gente vê que o sigilo das informações. Então a gente traz aqui o parágrafo 7. Uma mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matrículas de seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferidos para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios de registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. Parágrafo 8. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme disposto no parágrafo 7 deste artigo, e o acesso às informações será reservada ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos do poder público. Então a gente vê que a matrícula, a mulher ali com um boletim de ocorrência, com registro policial, pode ir diretamente à instituição de ensino solicitar a matrícula urgente, né, de seus dependentes, beleza? Parágrafo 8. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme disposto no parágrafo 7 desse artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público, beleza? Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme disposto no parágrafo 7 deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. Do atendimento pela autoridade policial. Aqui é muito importante, ó. Do atendimento. Agora, pessoal, a gente vai entrar do atendimento pela autoridade policial. Dever, obrigação dele. Beleza? Muito importante. Então, em regra, a vítima de violência doméstica é levada primeiro ao delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial. Então, geralmente, o seu primeiro contato com a autoridade pública é uma delegacia de polícia, beleza? Artigo 10º. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, é imediato, nas hipóteses de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato providências cabíveis. Então, bora ver aqui quais são essas providências, né? De imediato, aqui ó, artigo 10A, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, beleza? Então a gente vê que do atendimento policial de imediato, assim que a autoridade policial, para ter conhecimento, a vítima foi a autoridade policial, a delegacia de polícia, a autoridade policial tomou conhecimento do risco de integridade física e psicológica da mulher, da violência contra a mulher, ele vai tomar de imediato as medidas cabíveis, legais cabíveis, beleza? Que aqui são elas, ó. Ela tem que ter um atendimento preferencialmente policial do sexo feminino, né? Um atendimento especializado, acolhedor, profissional, permanente e contínuo, beleza? Parágrafo 1º, aqui ó. Parágrafo 1º, a inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Garantia de que
Em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no ambiente criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, beleza? Parágrafo 1º. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar, garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada, beleza? Então a gente vê aqui no próximo slide o seguinte: parágrafo 2º. Na inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente os seguintes procedimentos: a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunha, e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial. O depoimento será registrado em meio eletrônico magnético devendo a degravação e a mídia integral inquérito, beleza? Então a gente vê o seguinte, que o atendimento à mulher será em local especializado, adequado, profissionais competentes que saibam receber a mulher na violência doméstica, que sabe direcioná-la, né? Um atendimento contínuo, permanente, beleza? Então a gente vê aqui o seguinte: o depoimento ele será registrado em meio eletrônico magnético, devendo a degravação e a mídia integral inquérito, beleza? Aí a gente tem aqui no próximo slide o seguinte: providências do artigo 11. Proteção policial quando necessário. Proteção policial quando necessário. Comunicação imediata ao juiz e ao MP. Encaminhamento ao hospital, posto de saúde e ao ML. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para o abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência do domicílio da família. Informar direitos e serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária. Eventual ajuizamento perante juízes competente da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou de dissolução ou união estável. A autoridade policial pode requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher e aos seus dependentes, beleza? Então a gente vê ali as providências a serem adotadas pela autoridade policial, né? A gente vê ali a proteção policial, a vítima está com alto risco, a sua integridade física e psicológica, proteção policial, quando necessário, a autoridade policial vai fazer uma análise ali e ver se realmente ela está precisando da proteção policial, né? No momento que estiver precisando, ele vai atribuir a proteção policial. Em certos casos não precisa da proteção policial, mas se estiver precisando, vai disponibilizar a proteção policial, beleza? Então a gente vai ver aqui o próximo aqui, ó. Então a gente vai ver aqui, pessoal, encaminhamento ao hospital, ao posto de unidade de saúde, ao IML, encaminhamento à proteção policial, encaminhamento ao posto ou hospital de saúde e ao ML, né, para fazer o exame de corpo de delito, beleza? Fornecer transporte para a ofendida, aqui, ó, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, né? Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para o abrigo ou local seguro quando houver risco à vida, para caso o abrigo. Então ele vai oferecer transporte para suas vítimas independentes para um local seguro, beleza? Informar, se necessário, acompanhar para assegurar a retirada de seus pertences. Então a autoridade policial, se necessário, ele vai acompanhar a vítima para a retirada dos seus pertences, e dos seus dependentes. Acompanhamento policial, beleza? Informar direitos e serviços disponíveis, informar os direitos e serviços disponíveis, inclusive a assistência judiciária na eventual ajuizamento de ação de dissolução do casamento, de dissolução da união estável, beleza?
a autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários, requisitar os serviços públicos necessários. Então, requisitar os serviços públicos necessários, encaminhamento da mulher à assistência judiciária para a dissolução do vínculo de casamento, da união estável, né? Acompanhamento policial para a retirada dos seus pertences do domicílio, proteção policial, beleza? Tudo isso a gente vê que são providências adotadas ali no artigo 11, providências do artigo 11, da proteção policial quando necessário, encaminhamento ao hospital posto de saúde ML, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, acompanhar, assegurar a retirada de seus pertences do local de ocorrência ao domicílio familiar, informar direitos e serviços disponíveis, né? Separação judicial, divórcio, a autoridade policial poder requisitar os serviços públicos. Essas são algumas providências, né, pessoal, a serem adotadas pela autoridade policial. Procedimento do artigo 12: ouvir a vítima, lavrar o BO e tomar representação a termo, se apresentada. Então, ouvir a vítima, lavrar o BO e tomar representação a termo, se representada, colher todas as provas, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência, determinar exame de corpo de delito e outros exames periciais. Atenção, admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Prioridade na realização do exame de corpo de delito. Então a gente vê, pessoal, que primeiro passo a gente vê o seguinte: encaminhamento ao juízo em apartado das medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima. Então, no prazo de 48 horas, até 48 horas, a autoridade policial vai encaminhar em apartado à autoridade judiciária a solicitação das medidas solicitadas pela vítima, das medidas protetivas de urgência, beleza? E será admitido como meio de prova, de modo indireto, os registros, né? Os registros ali de saúde, exame de saúde feito ali por postos de saúde, em hospitais. E a gente vê no CPP que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então, se não pode ter o exame de corpo de delito direto, pode ter o indireto, que é por meio de provas e documentos de exames em hospitais, postos de saúde, beleza? E a gente vê também que no CPP fala que na prioridade de atendimento no corpo de delito, se a vítima for criança, adolescente, idoso, mulher, esse tem prioridade, beleza? Então a mulher tem prioridade na realização do exame de corpo de delito, que pode ser provado por meio de documentos indiretamente, beleza? Ouvir o agressor, a testemunha, ouvir o agressor, a testemunha, identificação do agressor, juntando a folha de antecedentes criminais do agressor, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao MP, beleza? Esses são os procedimentos. Aí a gente tem aqui, no próximo slide, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo, juntar a informação aos autos, notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da comissão do porte, beleza? Então, verificar se o agressor possui o registro do posse ou porte de arma de fogo, juntar as informações aos autos, notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. Do pedido da ofendida, então a ofendida será tomada a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. Parágrafo 2º, a autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º, serão admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos pelos hospitais de posse, como eu falei com vocês, né? Meio indireto, né? O exame de corpo de delito, quando não for feito por meio direto, pode ser feito meio indireto. Serão admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde, beleza? E agora a gente vai aqui, pessoal, para o próximo slide. Deixa eu passar para o próximo slide aqui, artigo 12, procedimento, verificar se o agressor. Artigo 12A. Os estados, deixa eu ver se está certo aqui, pessoal, peraí. Tá certo. Então a gente vem aqui no artigo 12A. Os estados, o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas, DIMs, de atendimento à mulher, DIMs,
de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento de investigação de violência. Então, assim, o distrito, na formulação de suas políticas, e plano de atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, dando prioridade. Então, a prioridade na elaboração de políticas públicas, a União dos Estados deve dar prioridade na criação de DIAMs, delegacias especializadas de atendimento à mulher, beleza? Vítima de violência doméstica familiar. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica familiar e dependentes. Com certeza, a gente já falou sobre isso, né? Então bora pro próximo aqui. Artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Então, verificada a existência de risco atual ou iminente da vítima ou integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente. Então, a gente vê que, verificada ali a existência de violência psicológica, patrimonial, moral, qualquer violência contra a mulher, imediatamente o agressor será afastado do lar. Verificar a existência de risco atual ou iminente à vida, à integridade física, sexual, psicológica da mulher ou patrimonial em situação de violência doméstica familiar ou seus dependentes, o agressor será afastado imediatamente, beleza? O agressor será afastado imediatamente no caso de iminente perigo ali à integridade física, patrimonial, moral, sexual da vítima e de seus dependentes. Pela autoridade judiciária, a gente vai ver aqui quem são. A autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento, beleza? Então a gente vai ver aqui o seguinte, essas medidas podem ser tomadas pelo delegado de polícia, judicial, né? Pelo delegado de polícia quando não for sede de comarca, pelo policial quando não for sede de comarca e não tiver delegado, autoridade policial disponível no momento. Então, judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento, beleza? Agora a gente vê aqui, ó. No parágrafo 1º, nas hipóteses do inciso 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo no máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Nos casos do risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, beleza? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória do preso. Então, se o cara já estiver preso e for verificado o risco à integridade física, não será concedido a liberdade provisória do preso, beleza? A gente vai aqui agora passar para o próximo slide. É válida, a gente vai ver aqui, pessoal, é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, conforme o artigo 12c, inserido na Lei Maria da Penha. É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual e iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou dos seus dependentes, conforme o artigo 12c. Artigo 12d. Verificada a existência de risco atual ou iminente à mulher, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido à monitoração eletrônica pela autoridade policial, pela autoridade judiciária, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2, no caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitante. Então a gente vai ver o seguinte: verificada a existência de risco atual. Então é verificado ali de imediato, ali o risco à integridade física da mulher, o risco atual iminente, física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica,
ou seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido a monitoração eletrônica. Esse novo dispositivo foi incluído agora há pouco tempo, né, pela autoridade judiciária ou pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então o delegado de polícia pode atribuir, tem essa competência, essa legitimidade de monitoração eletrônica, mas vai comunicar ao juiz em 24 horas. Na hipótese desses dois, ou seja, do delegado de polícia, o juiz será comunicado no prazo de no máximo 24 horas e decidirá em igual prazo e até 24 horas, né, sobre a manutenção e revogação da medida aplicada, devendo da ciência ao MP. Então, o delegado de polícia vai ter legitimidade, ele tem legitimidade para a implementação da monitoração eletrônica, comunicar em até 24 horas ao juiz competente, e o juiz competente, no prazo de até 24 horas, também comunicar ao MP, ou se mantém ou se no prazo de 24 horas, se ele mantém ou se revoga a monitoração eletrônica, né, e comunicar ao MP, concomitantemente ao MP, beleza? Então, pessoal, a gente viu aí que, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido a monitoração eletrônica pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. E parágrafo único, a hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção e revogação da medida aplicada, devendo da ciência ao MP, beleza? E aí, pessoal, a gente acabamos aqui, né? Acabamos aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês ali, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. Então foi o que eu falei com vocês aqui, né? Da monitoração eletrônica, a autoridade legitimados, a autoridade judicial, delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, né? E comunicar ao juiz até 24 horas. O juiz também em 24 horas vai decidir sobre a manutenção e revogação da medida aplicada, devendo da ciência ao MP, beleza? E aí a gente acabou essa parte aqui, a primeira parte. Acabamos a primeira parte. Então a gente acabou hoje a primeira parte da Lei Maria da Penha. E vou tentar terminá-la na próxima videoaula, tentar terminá-la por completo, beleza? Porque essa lei ela é um pouco extensa, né? Essa lei ela é extensa. Então eu vou tentar terminá-la na próxima oportunidade. Pessoal, brigadão, tamo junto. Todos os dias vou lançar uma aula aí, aprendendo, né, e ensinando. Então compartilha essa aula, curta, compartilha, comente. Ficou bom, Augusto? Falta melhorar nisso aqui. Mande seu amigo, fala, você não tá fazendo nada aí? Assiste essa videoaula aqui. Beleza? Então, gente, vamos pra cima. Obrigado, tamo junto. Até a próxima.